E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Fontenelle aqui. Estamos aí hoje para mais uma aula de Química, tá certo? Hoje a gente só vai continuar vendo exercícios sobre nomenclatura dos alcanos, tá certo? Aqui, ó. Exercícios sobre nomenclatura dos alcanos, deu o nome, segundo a IUPAC, tá? Que a gente vai ver a nomenclatura oficial, que é a nomenclatura IUPAC, para os seguintes alcanos, tá certo? Bom, lembrando para vocês que quando a gente vai fazer nomenclatura, gente, a primeira coisa que eu falo para vocês é o quê? Identificar a cadeia principal, depois enumerar a cadeia principal, depois ver quantas ramificações tem e o nome das ramificações, ok? E depois fazer a nomenclatura normal. Primeiro, coloca-se o nome da ramificação, os números das ramificações, depois o nome da cadeia principal, que é a última coisa que eu costumo fazer, ok? Bom, nessa cadeia aqui, quem é a cadeia principal? Lembrando, gente, que cadeia principal é a mais longa possível e que forme a maior quantidade de ramificação e que evite que forme ramificação de ramificação, tá certo? Bom, e lembrando também, gente, que não existe ramificação de extremidade, tá certo? Se você vê uma ramificação numa extremidade, aquilo não é ramificação. Não existe ramificação de extremidade. A ramificação sempre vem no meio da cadeia carbônica, tá certo? É o que acontece aqui, ó, nessa letra A. Às vezes você pode se confundir e achar que isso aqui é uma ramificação, tá? Mas aqui não é ramificação, porque não existe ramificação de extremidade, ok? Isso aqui, ó, faz parte ainda da cadeia principal. Nesse caso, essa minha cadeia carbônica, ela não possui ramificações. Então, ela não vai ter nome de ramificação, vai ter apenas o nome da cadeia principal. Lembrando que essa cadeia, ela possui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, se não tem ramificação, não precisa colocar nome de ramificação, então só o nome da cadeia. 5 carbonos tem como prefixo pente. Como ele é um alcano, coloca-se a terminação ano. Então, o nome dessa cadeia carbônica aqui é um pentano, tá certo? Pentano. Pentano vem de 5 átomos de carbono na cadeia principal. Aqui, letra B agora. Nessa letra B, ela tem, eu já consigo ver que ela tem ramificação, isso aqui é ramificação, ó. Isso sim é uma ramificação, porque ela está no meio da cadeia, como vocês podem ver aqui, tá certo? Primeira coisa que eu sempre costumo falar para vocês, identifiquem a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal é a mais longa possível, ok? E cadeia principal nem sempre vem em linha reta, tá certo, pessoal? Ó, então, quem é a minha cadeia carbônica? Eu venho aqui. Bom, se eu vier para cá, eu vou formar uma cadeia carbônica com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Mas, se eu vier para cá, eu vou ter uma cadeia carbônica com 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha cadeia principal, nesse caso, ela não vai ser a que está em linha reta, mas ela vai ser essa que vem e dessa aqui para baixo. Por quê? Porque assim, ela vai me dar a mais longa de todas. Se eu viesse reto, eu só teria uma cadeia principal com 4 átomos de carbono. Como eu venho para cá e desse venho para frente ainda, ela vai me dar uma cadeia principal com 5 átomos de carbono. E cadeia principal é sempre a mais longa possível, ok? Nesse caso aqui, ó, isso e isso são ramificações, certo? São ramificações. Agora eu vou fazer o quê? Enumerar a cadeia principal. Lembrando que a enumeração, pessoal, ela vai ser da extremidade que está mais próxima da ramificação, tá certo? Ó, se eu viesse daqui, eu teria 1, 2, 3. Minha primeira ramificação, ela estaria onde? No carbono de número 3. Se eu viesse do outro lado, 1, 2. Olha, observe que essa ramificação aqui ela já ficaria no carbono 2. Logo, a minha numeração ela vai começar da esquerda para a direita, pois assim eu terei a numeração mais baixa possível. Então vai ficar
1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5 carbonos. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o nome das ramificações. Lembrando que aqui, ó, é uma ramificação com um átomo de carbono e aqui também é uma ramificação com um átomo de carbono. Ramificações com um átomo de carbono, elas têm o nome metil, tá? Lembre-se disso. Ramificações com um átomo de carbono, elas têm nome metil. Só que aqui eu tenho duas ramificações metil. Como são duas, eu não coloco metil-metil. Eu tenho que colocar um prefixo que quer dizer para duas, que no caso é o prefixo di. Tá? Quando a gente coloca o di, a gente está dizendo que são duas cadeias. Três cadeias. Penta, 4 cadeias. Tá? E assim sucessivamente. No caso aqui, ó, 1, 2. Então vai ser dimetil. Na frente, a gente faz o quê? A gente coloca a numeração na qual o carbono, a ramificação está ligada com o carbono. Ó, essa cadeia aqui, essa ramificação está no carbono 2 e essa aqui está no carbono 3. Então eu coloco 2, 3, dimetil. Hífen, eu sempre separo o nome da ramificação por hífen. Como aqui é 5 átomos de carbono, eu já fiz lá em cima, é um pentano. Logo, essa minha cadeia ela tem como nome 2,3-dimetil pentano, tá certo? Próxima cadeia. Aqui, primeira coisa, a gente faz o quê? Identifica a cadeia principal, tá certo? Quem é a minha cadeia principal? É aquela que vai ficar mais longa possível, tá certo? E que evite ramificação de ramificação e que fique com a maior quantidade de ramificações. Nesse caso, a minha cadeia principal, ela vai ser essa daqui, porque ela vai ser a mais longa possível, tá certo? E com ela eu consigo ter 3 ramificações, tá certo? Depois a gente faz o quê? A gente enumera a cadeia carbônica, lembrando que a enumeração ela vai ser a partir da extremidade que está mais próxima de ramificação. Se eu começar dessa extremidade, 1, 2. A minha primeira ramificação ela ficaria no carbono 2, tá certo? Se eu começasse da outra, 1, 2, 3, 4. Se eu começasse da outra extremidade, observe que a primeira ramificação ela ficaria no carbono 4, ou seja, não é a menor numeração possível. Logo, ela vai começar de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Como é que a gente tem 6 átomos de carbono, agora é só efetuar o nome, ó. Ramificação, ramificação, ramificação. Todas as minhas 3 ramificações ramificações com um átomo de carbono, ou seja, elas terão o nome metil. Como são 3 átomos de carbono, ou são 3 ramificações iguais, eu tenho que usar o prefixo para 3, que é tri. Então vai ser trimetil. Tri vem de 3 ramificações metil. Aqui eu vou colocar a numeração. Ó. Lembrando que aqui ela está no carbono 2 e aqui ela está no carbono 3. Observem, pessoal, que aqui eu tenho 2 ramificações no carbono de número 3, tá certo? Na hora de colocar aqui, eu não coloco um número 3 somente, eu tenho que colocar 2 números 3 para dizer que no carbono 3 eu tenho 2 ramificações, tá certo? Se vocês colocassem apenas um número 3, estaria errado, porque assim daria a menção que só tivesse uma ramificação, e não é o caso. No caso aqui a gente tem 2 ramificações, por isso que o número 3 ele tem que ser colocado 2 vezes, tá certo? Então vai ficar 2,3-trimetil mais o nome da cadeia principal, que no caso é 6, então vai ser um hexano. Hexano é com H, né? 6 átomos de carbono, prefixo hex, como ele é um alcano, terminação ano. Então o nome dessa minha cadeia aqui é 2,3,3-trimetil hexano, ok? Próxima. Primeira coisa, identificar a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal ela é a mais longa possível. Se eu fizer essa aqui em linha reta, eu só teria uma cadeia principal com 4 átomos
de carbono. Ela é a maior possível? Não, eu consigo ver uma maior do que essa. Então vai ficar, ó. Então a minha cadeia principal vai ser essa aqui, ó. Porque ela vai ficar a maior possível. Ou seja, essa aqui é a minha maior cadeia possível, tá certo? Logo ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, depois a gente faz o quê? Enumera. 1, 2, 3. Ou seja, minha primeira ramificação ficaria no carbono 3. 1, 2, 3. Ou seja, a minha primeira ramificação aqui também ficaria no carbono de número 3. Então, nesse caso, quando a numeração dá igual, você pode começar por onde você quiser, tá certo? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 6. Então, agora a gente faz o quê? Coloca-se o nome das cadeias. Aqui eu tenho duas ramificações metil. Então, vai ficar, ó, 3, 4, dimetil, hexano. Certo? 2, 3, opa, aqui a gente coloca o hífen, né? A gente sempre separa os números por hífen do nome e os nomes também a gente separa por hífen. 3, 4, dimetil, hexano. Dando continuidade agora, pessoal, bora ver esses dois exemplos. Ó. Mesma coisa, fazendo nomenclatura, tá certo? Primeira coisa, identificar quem é a cadeia principal, tá certo? Bom, minha cadeia principal é sempre a mais longa possível, certo? Então, bora lá. Se eu pegar aqui, eu vou começar por aqui. Bom, se eu for reto, pessoal, eu vou ter uma cadeia carbônica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Se eu vier para baixo, eu vou ter uma cadeia carbônica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Logo, a minha cadeia principal é essa que vem para baixo, porque ela vai ter um carbono a mais do que se eu fosse em linha reta, tá certo? Bom, identifiquei quem é a minha cadeia principal, agora eu vou enumerar. Bom, a enumeração é sempre a partir da extremidade que está mais próxima de ramificação. Nesse caso, nem precisa olhar muito, eu já sei que já vai começar da direita para a esquerda, tá certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 átomos de carbono, ok? Bom, agora eu vou fazer o quê? Colocar o nome das ramificações. Aqui eu tenho metil, metil, etil, porque eu tenho 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono é o nome etil, tá certo? Como visto na última aula. Bom, na hora de colocar o nome das ramificações, vocês lembram que a gente deve colocar por ordem alfabética, tá certo? Logo, a ramificação etil vem primeiro do que a ramificação metil. Porém, aqui no caso, eu tenho 2 ramificações metil. Por eu ter 2 ramificações metil, eu tenho que colocar um prefixo antes, que é o di, para dizer que é de 2. Como eu tenho dimetil, o D ele vem antes do E, tá? Então, aqui no caso, vai ficar dimetil nas ramificações 4 e 5, ou seja, 4, 5, dimetil, hífen. Qual o número da minha ramificação etil? 4, hífen, etil. Lembrando que o etil ele veio depois, porque aqui eu tenho um D, ó. E a gente sempre coloca por ordem alfabética. Como o D vem antes do E, o dimetil veio primeiro, tá certo? Hífen, nome da cadeia principal, é um decano. 10 átomos de carbono tem prefixo dec, terminação an, decano. Ou seja, o nome dessa cadeia é 4, 5 dimetil, 4 etil, decano, tá certo? Próxima cadeia principal, ou próxima cadeia, primeira coisa, cadeia principal, tá certo? Nesse caso, a minha cadeia principal vai ser essa aqui, ó, porque ela vai ser a mais longa possível, e ela também vai me dar a maior quantidade de ramificações, tá certo? Logo, identifiquei a cadeia principal, vou enumerar.
Nesse caso, ela vai começar da esquerda para a direita, tá certo? Porque aqui, ó, a minha primeira ramificação vai ficar no carbono 2. Ficando no carbono 2. Agora eu vou colocar o nome das minhas ramificações. Aqui eu tenho uma metil, aqui eu tenho uma etil e aqui eu tenho uma propil, porque 3 átomos de carbono a gente coloca, tem como prefixo prop. Então aqui vai ser um propil, tá certo? Então vai ficar, ó, lembrando, eu tenho metil, propil, etil. Na hora de colocar, a gente coloca por ordem alfabética. Quem é que vem primeiro? Claro que é o etil, né? O etil vem primeiro. Então vai ficar 5 etil, hífen, o M vem antes do P, 2 metil, hífen, 4 propil, hífen, nome da cadeia principal. 8 átomos de carbono tem como nome octano. Então, o nome dessa minha cadeia vai ser 5 etil, 2 metil, 4 propil, octano. Espero que tenham entendido. Bom, pessoal, até agora nós vimos a parte de nomenclatura, ou seja, através da cadeia carbônica, a gente coloca o nome das cadeias. Agora a gente vai fazer o inverso. Eu tenho o nome da cadeia e eu vou escrever a estrutura da cadeia carbônica, tá certo? A gente vai fazer o contrário. A gente tem um nome e vai escrever a cadeia. Antigamente a gente tinha a cadeia e escrevia o nome, tá? No caso, pessoal, quando a gente tem um nome e vai escrever a cadeia carbônica, eu costumo fazer o contrário. Quando a gente tem a cadeia, eu sempre começo fazendo das ramificações e termino colocando o nome da cadeia principal. Quando a gente tem um nome, a gente faz o contrário. Primeiro a gente coloca a cadeia principal, depois é que a gente coloca as ramificações, tá certo? No caso aqui, ó, a minha cadeia principal aqui vai ser um heptano. Lembrando, heptano é uma cadeia formada por 7 átomos de carbono, tá? Então, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? 7 átomos de carbono. No caso aqui, é a minha cadeia principal. Depois que eu coloco a cadeia principal, é que eu vou colocar as ramificações. No caso aqui, eu tenho apenas uma ramificação metil no carbono 2. Então, eu vou colocar uma ramificação metil no carbono 2. 1, 2. Agora, a gente faz o quê? Completa com hidrogênio. Então, aqui eu tenho uma ramificação, uma cadeia carbônica, 2-metil-heptano, tá certo? A próxima, a gente tem 2,4 de metil-pentano. Então, vai ficar sempre começando da cadeia principal, pentano. Pentano vem de quê? De 5 átomos de carbono. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. No caso, eu vou colocar as ramificações aonde? No carbono 2 e no carbono 4. Então vai ficar, lembrando, ó, que a ramificação metil é um átomo de carbono, no carbono 2 e no carbono 4. Agora a gente faz o quê? Completa com hidrogênio. H2, H3. Ok? Certo, gente? É assim que a gente faz quando a gente tem um nome, que é colocar a cadeia. Certo, pessoal? A gente vai ficar por aqui. Estudem, tá? Estudem muito e até a próxima.